Olá, eu me chamo José Luiz Ames, e em conjunto com a minha esposa Rosana Marcelino, nós trabalhamos com constelação familiar, constelação organizacional, aconselhamento sistêmico individual e de casal e outras formas de terapia, tanto individual quanto em grupo. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema da bênção dos pais, em tomar os pais. Esta minha reflexão de hoje começa e vai ser orientada por uma frase essencial de Hellinger. Esta frase de Hellinger diz assim: a bênção vem de cima e flui para baixo. Ela vem para nós a partir de alguém que está acima de nós. Os primeiros acima de nós são os nossos pais. Esta é a frase de Hellinger, e é esta frase de Hellinger que vai orientar a minha reflexão de hoje. Vejam, o fluxo da bênção segue o mesmo fluxo do curso de um rio. O rio sempre vai do ponto mais alto ao ponto mais baixo. A água do rio sempre corre da nascente para a foz. Ou seja, do lugar mais alto para o lugar mais baixo. Pois bem, a bênção obedece ao mesmo movimento. Ela vem de quem está acima para aquele que está abaixo. Na bela frase de Hellinger, que eu acabei de ler para vocês, os primeiros que estão acima de nós são os nossos pais. Deles, ou seja, dos nossos pais, vem a nossa vida. E com a vida vem tudo ou mais. Assim, quando os pais abençoam aos filhos, fazem com que flua sobre os filhos a vida em sua plenitude. Quando os filhos tomam a bênção dos pais, a vida dos filhos se desenvolve na direção da plenitude. A imagem das águas do rio nos ajuda a visualizar este processo em sua nascente. O rio começa pequeno e vai aumentando o volume de suas águas no percurso até chegar à plenitude. O que acontece quando o rio se encontra com o oceano. Tomar a bênção dos pais faz multiplicar em nós a vida. Porém, algumas vezes nos defrontamos com filhos que não apenas se recusam a tomar a bênção dos pais, como pretendem, às vezes, estar acima dos próprios pais. Às vezes, os filhos se acham melhores que seus pais. Tem filhos que rejeitam os pais. Tem filhos que não querem ser como seu pai ou ser como sua mãe. Este comportamento dos filhos simplesmente corta o fluxo da energia da vida. Porque a vida, a nossa vida, ela vem dos nossos pais. Bem, outras vezes, os filhos cortam o fluxo da vida por amor.
Isso acontece, por exemplo, quando os filhos imaginam que são eles, os filhos, que protegem os pais e devem administrar a vida deles. Pode acontecer também este corte do fluxo da vida quando os filhos consolam os pais como se fossem pais de seus pais. Ou ainda, quando os pais trocam intimidades com seus filhos. Nesse caso, os filhos se imaginam os melhores amigos dos pais. E como é gostoso este sentimento, mas, ao mesmo tempo, é um sentimento e uma prática fatal, grave, porque ela leva à ruína do êxito dos filhos. Vejam, todas essas formas que eu acabei de citar para vocês são formas de interromper o fluxo da vida dos pais para os filhos. O preço desses comportamentos, no fundo, é o fracasso pessoal e profissional dos filhos. Muitas vezes, um filho não flui na vida, não tem êxito na vida, e detrás desta dificuldade de ter sucesso na vida, nada mais está do que o fato de não ter tomado os seus pais, de haver uma interrupção no fluxo da vida dos pais. O fluxo correto da vida acontece quando os pais dão e os filhos tomam, exatamente do jeito que os pais dão. Quando ocorre a inversão desse fluxo, acontece a mesma coisa que aconteceria se um rio começasse a correr da foz para a nascente. Tão impossível como um rio correr para cima é pretender que o fluxo da vida vá dos filhos aos pais. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Se você quer conversar mais sobre esse assunto conosco, entra em contato por algum dos canais que estão indicados no vídeo que você está assistindo. Nós estamos disponíveis para conversar com você. Muito obrigado a você. Compartilha este vídeo entre os seus contatos. Com isso, você também ajuda e se associa a esse trabalho de difusão de uma vida mais plena e mais realizadora.